Shalom, mais uma vez. Que bom estamos aqui, a gente poder compartilhar da Torá, da Tanakh, das escrituras sagradas como um todo, com o objetivo de que você possa crescer nesse aprofundamento, ter o conhecimento e o entendimento da palavra de Adonai. E exatamente esse tema que eu quero frisar muito bem. Você vai ouvir várias vezes eu falando a palavra, ou as palavras, se quiser colocar no plural, mas sobretudo a palavra. Porque quando se traduz davar para palavra, ou davarim para palavras, se perde muito do sentido real e profundo do que esse termo quer expressar. E para o cristão, normalmente ele tem uma compreensão um pouco dificultada com isso, né? Então ele se torna um desconhecedor, ele ignora o sentido da expressão e passa a criar um novo conceito. E dentro dessa criação desse novo conceito, a gente tem ainda a atuação do imperador Constantino, que era um antissemita, ou seja, ele odiava o povo judeu, ele odiava Israel e tudo que era concernente, né, tudo que era pertinente a Israel. Então, por exemplo, a Torá. A Torá, que é o ensinamento de Adonai, que são as instruções de Adonai, elas são extremamente necessárias. É o conteúdo desses nossos vídeos, né? Mostrar que os gentios, né, os cristãos verdadeiros, eles obedecem à Torá. O grande limitador aqui é o que é a Torá. Então, é isso que a gente precisa ter um entendimento para que não haja uma acepção, porque o que eu vejo no meio cristão, né, no cristianismo atual, que eu sempre refiro, né, lembrando que eu faço sempre uma diferença entre cristão do primeiro século e cristão a partir do quarto século. O cristão do primeiro século é totalmente diferente dos cristãos do cristianismo, que nasceu no quarto século, lá com Constantino. Então, os cristãos do primeiro século eles obedeciam à Torá e viviam em comunhão com os judeus, que, sobretudo, aqueles que reconheciam Yeshua como o Messias. O cristianismo do quarto século foi criado, é uma religião criada no quarto século e que pretende ter a aparência da mesma prática dos cristãos do primeiro século, mas tem profundos desvios da verdade, tem heresias e tem coisas que são difíceis de absorver quando se conhece as escrituras sagradas. Entretanto, eu não estou dizendo que ninguém ali é filho do diabo. Pelo contrário, aquele que confessa que Yeshua é o Messias, ele tem sobre ele essa possibilidade sim de redenção, de ser salvo, como se fala no meio cristão, né? Claro que é como se eu tirasse alguém da água, né, que está sendo afogado, e agora ele tem que vir para a terra seca. Se ele continuar na água ali, ele vai se afogar de novo. Então ele precisa sair desse meio e caminhar em terra seca. O caminhar em terra seca seria a Torá. Ele sai daquilo que ele não lhe é comum, que é aonde ele estava, o paganismo, a sua idolatria, os seus pecados, e agora ele vai em direção à Torá para moldar o caráter. Tá? Esse é o grande diferencial. Mas vamos lá. Quando nós pegamos Atos 10, hoje eu vou olhar algumas passagens da Brit Hadashah. Vamos lembrar aqui algumas coisas extremamente importantes para nós, né? Primeiro, Salmo 19. Vamos recordar. A tua Torá é perfeita e restaura a alma. Está lá no Salmo 19. Quando a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que a Torá de Adonai ela é justa, santa e boa. Ou seja, ele está definindo que a Torá ela é justa. O que é justa? É capaz de produzir justiça. Tá? E ela é boa, no sentido de tov em hebraico, ou seja, maravilhosa. Quando Deus criou o universo, a Terra, ele diz assim, e tudo era bom, tov, né? Eis que era bom. A palavra ali é tov. Tov é a ideia de plenitude da perfeição, é bom. Então ele diz assim, a Torá de Adonai, ela é
santa, justa e tov, e boa, ele quer dizer exatamente isso, ela é perfeita. Tá? E quando ele fala que ela é santa, quer dizer que ela é sagrada. Quando ele diz que ela é justa, é capaz de produzir justiça, certo? Ela produz justiça para quem a segue. E lembrando as palavras do próprio Yeshua que diz: cuidem, porque eu não vim revogar a Torá, eu vim completá-la, preenchê-la, né? A ideia do texto seria preenchê-la, não a ideia de cumpri-la simplesmente, porque uma ideia errada que os cristãos têm é assim: Yeshua cumpriu a Torá por mim, eu não preciso cumprir. Ele não veio fazer isso. Isso não estaria nem de acordo com a missão do Messias. Seria uma incoerência. E, portanto, quem diz que Yeshua cumpriu a Torá por mim e eu não preciso, isso é uma heresia, já é uma mentira. E é grave isso. Quando ele diz: eu não vim revogar, não vim anular, não vim cancelar, eu vim completá-la, preenchê-la, aperfeiçoá-la nesse sentido, é aquilo que eu falei para vocês. Imagina um balde cheio de pedras, tem espaço entre eles, ele coloca a água ali e a água vai preencher os espaços que ainda tem. Não que a Torá tenha imperfeições, mas que a Torá foi preservada assim para que o Messias, isso é o próprio judeu não messiânico, o judeu que não crê que Yeshua é o Messias, o próprio judeu tem essa consciência que o Messias, quando viesse, e para nós já veio, ele traria esse preenchimento da Torá, ele traria a Torá que nós chamaríamos de a Torá do Messias, mas que é a mesma Torá com um enfoque especial. Lembra que eu citei ainda, por exemplo, Yeshua diz: vós aprendestes que não cometereis adultério. Então, cometer é uma prática, mas ele, com a Torá do Messias, ele diz: mas aquele que na sua mente já desejara ter desejos libidinosos por uma mulher, ele já cometeu adultério. Então, olha a Torá do Messias, ela é muito mais ampla, porque ela atinge agora não só o efeito prático, mas o efeito da alma, lá que está na alma, os desejos estão na alma, né? É a nível espiritual. Então, quando nós vamos para Paulo, que é tão visto como aquele que pregou que não precisa mais seguir a Torá, que tem que ser gentil é gentil, judeu é judeu, as pessoas pegam alguns textos lá de Gálatas e aí começa a distorcer, pega o texto de Romanos e começa a distorcer e cria uma teologia que é totalmente herética. Porque, vejam bem, eu tenho que ler todo o contexto das cartas de Paulo, porque se eu só ler uma parte, eu posso concluir que Paulo era hipócrita, porque ele falava uma coisa aqui, falava aqui outra, né? Se eu pegar textos particularizados, eu preciso entender. Então, por exemplo, quando você vê ele escrevendo a Gálatas, ele está escrevendo a gentios que eram pagãos, e que ao mesmo tempo eles queriam se judaizar, ou seja, eles queriam se sentir judeus e queriam fazer certas coisas, e aí tinha um grupo de judeus naquela época que pervertia esse abraçar da fé, da confiança, da emuná no Messias, querendo colocar alguma coisa de legalismo, né? Existe muito legalismo no judaísmo, então a gente precisa diferenciar o judaísmo bíblico, né, escriturístico, daquele que foi imposto por muitos rabinos, né, que criam tantas regrinhas que as pessoas confundem até com o judaísmo. Os rabinos precisam ser respeitados, sim, mas o filtro está de acordo com a própria Tanakh, com as escrituras, com a Torá. Esse é o grande detalhe. Quando a gente vê Atos 10, nós vemos ali o primeiro gentil sendo, vamos usar a palavra comum dos evangélicos, né, convertido. Veja bem, até o capítulo 10, toda a história de conversões eram dos judeus. Os 3.000 eram judeus, aí passou para 5.000 eram judeus. A Shavuot, que foi Pentecostes, aqueles 120 que estavam ali eram judeus. Os que tiveram a experiência de receber o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, outros dialetos, e que eles eram judeus, e os apóstolos eram judeus, os primeiros discípulos que saíram ali eram judeus. Então, todos esses... o Paulo, né, que vai ter a sua conversão no capítulo 9 ali, ele era um judeu e era um rabino, um fariseu. Ele se manteve fariseu até o final da vida. Ser fariseu não é algo errado.
Pelo contrário, se você tem uma Bíblia em suas mãos, você agradeça aos fariseus, porque eles que tiveram os escribas e os fariseus tiveram toda essa preservação dos escritos, né? E aí, quando chega no capítulo 10, nós temos a primeira conversão, é interessante. O Cornélio, o centurião romano, ele... Como foi a conversão dele? Eu acho que seria interessante, né? Antes do Cornélio, nós temos uma passagem do eunuco, né? No capítulo 8, nós vamos ter a passagem da conversão do eunuco, né? Então veja lá, ele era um eunuco, ele já tinha, né, uma característica física que poderia impedi-lo, vamos dizer assim, de se aproximar de Adonai, segundo a Torá, mas ele lendo Yeshayahu, Isaías, ele percebe que o texto está falando de alguém que viria para trazer essa capaz, esse perdão para as pessoas, né? E ele se sente direcionado a isso. Então, Adonai vê, né, isso e através do seu Ruach HaKodesh, seu Espírito Santo, envia Filipe até ele, para que lhe explicasse o texto. Para que lhe explicasse o texto profético de Isaías, né? E ele diz, olha, ele fala, esse texto fala assim, fala do Messias, fala de Yeshua e tal. E aí ele já conhece a Torá, esse eunuco, ele diz assim, olha, ali temos água. O que me impede de ser batizado? Só que a palavra não é batizado, na verdade, né? Esse é um conceito que se criou no meio cristão, que se distanciou da realidade da palavra em si. Ele diz assim, o que me impede de passar por um mikvê ali, né? Que é um rito, um rito bíblico, né? Não é uma invenção de judeu, é um rito bíblico em que é o processo de purificação, ou seja, tornar aquela pessoa apta para adorar a Adonai. Então, ele diz assim, olha, eu vejo água ali, você está me falando aí de Isaías, me falou do Messias, eu creio nesse Messias, e eu quero fazer parte do povo do Messias, ou seja, eu quero ser contado junto com Israel, e ali tem água, como é que eu faço? O que me impede de passar por um mikvê? E aí Filipe disse, não, se crês de todo o coração, é lícito. E ele desce a água, e ele então, imergido ali, né? Ele passa por uma imersão, porque o mikvê é um processo de imersão, ele tem que descer a água, né? Mergulhar na água e subir então dessa água, né? Que é o mikvê judaico. E aí o que acontece? Então ele tem uma conversão, ele é um eunuco que se converteu. Então repare que ele já conhecia a Torá. Quando chega no capítulo 10, nós temos Cornélio, ele diz ali o texto que ele era um homem, capítulo 10, versículo 4. Cornélio, esse fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome Pedro. Olha só, as tuas orações e as tuas esmolas são duas práticas judaicas previstas na Torá. Então ele está orando a Adonai, como o judeu ora, e praticando esmola. Esmola é tzedakah. Tzedakah é algo também ordenado na Torá. Então vejam que ele está afinado com a Torá. Ele está fazendo orações como um judeu faz e está fazendo a tzedakah como um judeu faz. Então Adonai viu esse homem, ele disse, esse homem ele tem tudo para pertencer ao povo de Israel, né? Eu estou falando aqui do contexto, ele não vai ser judeu, mas ele vai ser acrescentado no povo de Israel, como a gente já tem esse entendimento, né? As pessoas são acrescentadas a Israel para o ato de redenção, né? E aí ele manda chamar o Kefa, Pedro. Mas por que ele tinha que chamar o Kefa, o Pedro? Da mesma maneira que Filipe teve que ir até o eunuco para explicar as escrituras, o Pedro tinha que ir até o Cornélio para lhe explicar, dar-lhe entendimento. Não basta simplesmente um ato de, eu creio.
Agora eu creio, agora... Não basta um ato de que precisa ser somar ao fato de aprender, então, como viver como um justo. E aí, Pedro vai ter primeiro aquela acepção, né? Ele eu não me misturo com gentil, e aí ele tem aquela visão do lençol com os animais impuros, e aquela ordem de Adonai dando ordem para ele, e vejam que ele não comeu, tá? E não é um texto que vai ser usado de apologia, não precisar mais comer comida kasher, agora posso comer comida treif, né? Isso é absurdo fazer uma teologia em cima desse capítulo, vocês vão ver isso depois. Mas é para que Pedro fosse sacudido e dissesse, como se Deus dissesse para ele assim, olha, eu digo quem eu purifiquei. Eu purifiquei Cornélio, agora você vai até ele. Aí Pedro vai até ele e ele explica as palavras então da Torá, né, das escrituras sagradas, e aí Cornélio está com toda a família dele ali e mais gente, né? Daí vejo que no versículo 44, vejo no 43, de todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Crer é muito mais que acreditar, é emunar, ou seja, aquele que se volta com confiança para o Messias e passa a viver de acordo com a Torá do Messias, que é a Torá mais ampla ainda. E aí ele recebe a remissão. O que é remir algo? É retirar a pessoa do meio do pecado, ou seja, você não é mais contado como pecador, você foi resgatado do pecado. E ele diz assim, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu, desceu sobre eles, né, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, sobre todos que ouviam a palavra Davá. Então veja, o Espírito desce sobre ele, né, e os fiéis, ou seja, os crentes que eram da circuncisão, que eram o quê? Judeus, que viram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom. O dom é a graça. A palavra dom aqui é graça, né? Que é a mesma palavra que é a reset a bondade lá no hebraico. Ou seja, sobre ele veio a bondade de Adonai em perdoar os pecados dele e fazer dele um justo. Então ele recebe essa graça, e pois, como é que eles sabiam ali naquele momento? Pois ouviam falando em línguas, em idiomas, engrandecendo a Deus. Ou seja, a mesma experiência que os judeus tiveram lá em Shavuot, em Pentecostes, esse gentio estava tendo também, para que não se criasse uma dicotomia, essa experiência é só para judeu. O gentio não tem essa experiência de falar as grandezas de Deus. Se criou ali um momento de homogêneo, não? Ou seja, os justos, sejam eles judeus ou gentios, eles terão a mesma ligação com Adonai, as mesmas experiências das bênçãos de Adonai, a mesma redenção, a mesma remissão, o mesmo perdão, a mesma salvação e também o mesmo modus vivendi. Ou seja, como que eu vou viver a partir de agora, já que eu sou do povo de Deus. Lembre-se que Israel é a nação de Deus, a nação eleita. Todo aquele que é salvo, um gentio que é salvo, ele integra agora Israel. Porque no futuro glorioso, Israel será salvo, todo Israel será salvo, diz as Escrituras Sagradas. E aqueles que fazem parte. Lembre-se que no Êxodo vieram vários gentios, vários estrangeiros com o povo hebreu e receberam ali também a Torá no Sinai. Então, é muito importante esses laços de ligação aqui com as Escrituras. Tá? Quando a gente vai olhando mais ainda, vai perceber, Isaías 56, quer ver uma coisa? Olha que interessante, Isaías 56. Em Isaías 56 nós temos a chamada dos gentios para a salvação. Assim diz Adonai, mantende juízo e fazei justiça. São palavras tipicamente da Torá.
porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se, ou seja, a sua vai ser visível para todos. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que guarda de profanar o Shabá e guarda a sua mão de cometer algum mal. Bem-aventurado ou seja, muito feliz é aquele que não deixa de guardar o Shabá. Veja bem aqui, olha só, esse é Torá. E não comete algum mal. A Torá, ela tem todo umas instruções de mandamentos, de mitzvot, de estatutos, de juízo, para que a pessoa viva com um caráter celestial, um caráter que Deus quer. Não fale o estrangeiro que se houver chegado a Adonai, dizendo, Adonai com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, ou seja, estou frito, não vai ter salvação para mim, e nem vou fazer parte de Israel. Aí ele diz assim, porque assim diz Adonai, aos eunucos que guardam os meus Shabbatot, que guardam, que praticam, que obedecem o Shabá, escolhem aquilo que me agrada, aí vai o Salmo 37:4, né? Agrada-te de Adonai, você vai ver o que agrada a Adonai, a obediência à Torá. Abraçam a minha aliança, a minha brit, né? Ou seja, darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. Ao estrangeiro que se chegar a Adonai para o servirem, como é que se serve a Deus? Através das instruções que a Torá mesmo nos dá. E para amarem o nome de Adonai, está vendo aqui? O nome de Adonai, a coisa é séria. Sendo desse modo servos seus. Servos é aquele que serve a Adonai de acordo com o que está previsto. Qual é o serviço de um servo? É aquilo que a Torá está dizendo. Todos que guardam o Shabá, né, não o profanando, e abraçam a minha aliança. O que é a aliança de Adonai? A Torá, está lá, está escrito na Torá. Também os levarei ao meu santo monte, ao monte Sião, ao monte Moriá, e os alegrarei na minha casa de oração, casa de estar na presença de Deus, o templo. Os seus holocaustos, seus olá, suas ofertas de elevação e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz Adonai. Um outro ponto chave na discussão que o cristianismo embarcou nessa é o primeiro concílio lá, a reunião dos apóstolos, né, com os anciãos. Reparem que na sua Bíblia possivelmente está escrito presbíteros. Presbíteros é uma palavra grega que traduz anciãos. Mas por que não colocou anciãos logo? Por que deixou na forma de presbíteros? Porque e aí o cristianismo distorceu essa visão e perdeu o entendimento real da palavra. A palavra ancião ela está relacionada a Israel. Quem eram os anciãos de Israel? Eram aquelas pessoas, obviamente, com idade mais elevada, obviamente, né? Mas que tinham conhecimento da Torá e que eram os homens que tomavam decisões baseadas na Torá. Ou seja, é a liderança madura, com profundo conhecimento, com profundo temor, profunda sabedoria da Torá, que era consultada, inclusive juridicamente, para tomar decisões baseadas na Torá. Quando fala em presbítero, dá uma ideia totalmente distorcida. Você pode notar lá que no próprio Atos 15, há uma relação entre presbítero e apacentar, de pastorear. Aí é outra palavra que se tornou um pouco distorcida, pastor. O fulano é pastor. A ideia de ancião, de presbítero, está relacionado com pastor, ou seja, o presbítero é um pastor, significa que ele é um ancião, né? Ou seja, uma pessoa que tem maturidade, tem conhecimento da Torá, sabedoria profunda da Tanakh, das Escrituras Sagradas, e ele está apto para ensinar o povo que se achega a Adonai. Essa é a ideia. Mas lá no concílio diz assim, vamos pegar Atos 15, versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé, vou ler em português, Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. A alegria, assim, olha,
está sendo cumprida a profecia. Os gentios agora estão sendo alcançados. Aquilo que era quase praticamente exclusividade de Israel, agora o mundo está sendo alcançado. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas que está escrito. Cumpridas as coisas, assim que eu cumpri a minha manifestação ao povo de Israel, né, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, ou seja, vou reerguer a realeza, o reino de Israel, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Restaurar é fazer voltar ao que era. Não é uma reforma, é uma restauração. Para que os demais homens busquem a Adonai e também todos os gentios. Repare que os demais homens está relacionado aos judeus, né? E também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, né? Se você mas eu entendo homens aí como gente, não tem problema nenhum, tá? Mas a ideia é assim, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Como que se invoca o nome de Adonai? Primeiro você precisa saber do que se trata essa invocação do nome de Adonai. Isso só tem na Torá. Você precisa desse conhecimento das escrituras sagradas. Diz Adonai que faz essas coisas conhecidas desde séculos, ou seja, eu estou falando isso há séculos, estou enviando meus profetas há séculos que isso acontecer. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem, ou seja, que fazem a techuvá, aqueles que se voltam para Deus. A ideia de converter aqui, a gente tem que tirar essa coisa do cristianismo, essa visão errada da conversão. Converter no hebraico é techuvá, é da onde veio essa palavra aqui, né? É se voltar para Deus. Como que alguém se volta para Deus? Volta obedecendo a sua palavra. O que é a palavra? Devarim. Devarim é o nome do livro de Deuteronômio, que a gente viu no vídeo anterior. Então você volta para a palavra de Adonai. Mas aí ele diz assim: escreve que se abstenham das contaminações. Primeiro ele fala assim: não devemos perturbar os gentios que fazem a techuvá, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, tudo que está relacionado à idolatria, bem como das relações sexuais ilícitas, né? Ou seja, o modo moral de viver, da carne e de animais sufocados e do sangue, ou seja, animais que foram estrangulados e de comer o sangue, ou seja, o animal com sangue. Isso é Torá, gente. Se você pegar aqui, esse é um resumo da Torá. Eles têm que fazer isso, porque isso é uma prática comum deles. Eles fazem tudo ao contrário disso, né? O Tiago está dizendo o seguinte: os gentios que fazem a techuvá, que se convertem, eles têm que abandonar isso que eles estão fazendo aí, ó. Eles têm que prestar atenção no que a Torá diz. A Torá diz para que eles não podem ser idólatras, não podem praticar nenhum tipo de idolatria. Como é que eu sei o que é idolatria? Vai lá para a Torá que você vai ver. Não posso ter relações sexuais ilícitas. O que é relação sexual ilícita? Vai para a Torá que você vai saber o que é. Não cria na sua cabeça aí que você sabe o que é. Tem uma ideia vaga do que é. E nem da carne de animais sufocados. O que é animal sufocado? Vá lá na Torá, você vai ver. E o que significa não comer o sangue? Vá lá na Torá que você vai entender o que é. Não é simplesmente pegar um copo de sangue e tomar. Tem explicações muito pertinentes na Torá em relação a isso. Porque Moshe tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam nas sinagogas hoje ali todos os Shabbatot. Ele diz assim, os gentios, eles têm que adotar essa prática da Torá, porque senão vai criar uma confusão, vai ser uma coisa destoante. Porque em cada lugar, nas sinagogas, existem as pessoas que seguem a Torá genuinamente. A Torá de Moshe, ele está falando aqui, a Torá de Moshe, não o legalismo. Eles seguem a Torá de Moshe nas sinagogas, no Shabá, nos sábados. Olha o Shabá aí. Então, quando um gentio se converte, ele tem que adotar esse mesmo princípio, porque senão ele vai ser uma coisa destoante. Deus não criou duas músicas para louvá-lo, vamos dizer assim, né? No sentido
usando uma palavra comum para poder expressar, né? Quando os judeus e gentios são de Adonai, eles dançam a mesma música, não dançam música diferente. Mas aqui ele diz que, presta atenção que a decisão de Tiago e Jacó, em hebraico, é que eles adotem os princípios da Torá. Porque Moshe tem nas sinagogas aqueles que seguem a Torá genuinamente, verdadeiramente, com devoção, nos sábados, no Shabá. Então veja que a chamada é para uma integração ao povo de Israel, não ao legalismo. Tá? Que eu falo assim, existem muitas decisões rabínicas que não são Torá. Então é preciso fazer. O que o Paulo vai bater nessa tecla a partir daí é o seguinte: debaixo das obras, né? Ele usa muito essa expressão. Debaixo significa alguma coisa que está abaixo mesmo, ou seja, as obras é algo superior e estão ensinando alguma coisa que é inferior às obras. A obra é a prática da Torá, certo? Então seria o seguinte: a Torá me diz algo e aí vem um legalismo, me distorce e cria uma nova regra aqui. Então o Paulo diz assim: olha, isso aqui é obras que estão debaixo da Torá, como está escrito em português, debaixo da lei, né? Então não tem sentido nenhum isso aqui. Nós somos chamados para fazer olá, elevarmos a nossa alma pela Torá. Então é muito importante isso. Nós vamos continuar, você vai ver assim que existe muito assunto em relação a isso. E o que eu quero é que você entenda que é necessário essa techuvá, esse retorno a Devarim, as palavras de Adonai, a Torá de Adonai. Isso tem que ser senso comum entre judeus e cristãos. Então o cristianismo de hoje ele precisa se voltar a ser o cristão que era no primeiro século. Atualmente ele está se distanciando disso cada vez mais. Que Adonai te abençoe e a gente vem com o próximo vídeo aí para dar continuidade, tá bom? E que ele te enche de graça, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento e de prática da Torá. Até mais.